Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai aprender a como usar as entradas analógicas. No caso, vamos utilizar um potenciômetro de 10K funcionando como um sensor. Ele vai atuar como um divisor de tensão, pegando a tensão entre o GND e os 5 volts do Arduino e reduzindo ela para valores parciais. Aqui eu tenho o primeiro exemplo que a gente vai analisar. Eu vou colocar na tela o esquema de ligação do potenciômetro na placa do Arduino. Começamos o programa com o hashtag define. Eu coloquei o texto POT para abreviar potenciômetro, dei um espaço e coloquei A5. As entradas analógicas vão de A0 até A5. Então o pino A5 vai receber o sinal do potenciômetro. Logo em seguida temos um hashtag define para o LED indicado no pino 12. Abaixo eu coloquei uma variável do tipo int, que é uma variável inteira, dei a ela o nome de vpot, ou seja, eu abreviei o v de valor e o pot de potenciômetro, e coloquei 1 igual a 0, logo após ponto e vírgula. Sempre que declaramos uma variável, colocamos ponto e vírgula no final, e o valor inicial dela vai ser 0. No void setup temos apenas um comando, o pinMode, que vai definir o LED como uma saída, como output. Logo abaixo temos o void loop. Nele eu declarei a variável vpot sendo igual à leitura do potenciômetro. A leitura do potenciômetro pela função analogRead. Note que analogRead é escrito em minúsculo, mas com o R em maiúsculo. Entre parênteses, colocamos o pino que vai ser feita a leitura analógica. Nesse caso, eu escrevi o texto POT, porque no hashtag define, POT já está indicado como A5, que é o pino digital que recebe o sinal do potenciômetro. Observe que no void setup não declaramos o pino A5 como uma entrada, porque os pinos analógicos dispensam esse comando. Assim, o que essa primeira linha está fazendo é justamente pegar a leitura analógica do potenciômetro e guardar este valor na variável vpot. Eu preciso guardar esse valor sempre uma variável para no resto do programa usar o valor da variável de acordo com a lógica que eu quero criar. Para que seja um exemplo bem didático, eu coloquei aqui embaixo o mesmo código do pisca LED, onde eu tenho o digital write que liga o LED, logo após um delay, após o digital write desliga o LED e novamente um delay. Porém, na função delay, entre parênteses, eu não coloquei um número, e sim o valor da variável. Ou seja, sempre que eu movimentar o meu potenciômetro, o valor de vpot vai mudar, porque ele é igual à leitura analógica do potenciômetro. Esse valor sempre vai variar entre 0 e 1023, porque essa é a resolução do Arduino para a entrada analógica. Sendo assim, o meu delay quando o LED estiver piscando sempre vai variar no mesmo parâmetro, entre 0 e 1023 milissegundos. Vamos carregar esse programa e observar o resultado. Aqui você observa que o LED está piscando com uma certa frequência. Eu vou movimentar o potenciômetro e você observa que o LED está piscando de forma mais lenta. Eu vou girar ele para o sentido contrário e notamos que agora ele pisca rapidamente. Voltando ao programa, eu vou analisar um outro exemplo muito parecido, mas um pouco melhorado. A diferença desse exemplo para o anterior é que agora no void setup eu tenho a função serial.begin, serial com letra maiúscula. E logo após o begin, abre parênteses e coloca 9600. Fecha parênteses, põe ponto e vírgula e pronto. Esse comando é o que vai iniciar a comunicação serial. Eu vou fazer isso para poder visualizar na tela do computador o que o Arduino está interpretando enquanto eu movimento o potenciômetro. Isso vai ser útil para fazer a leitura de qualquer sensor analógico e saber quais são os parâmetros que ele envia para o Arduino e com base nisso eu crio toda a minha lógica de programação. No void loop eu adicionei duas linhas de comando. A primeira
eu escrevi serial com S maiúsculo, ponto print. Abro parênteses e coloco entre aspas um texto. Fecho parênteses e coloco ponto e vírgula. O comando serial.print imprime alguma coisa no monitor serial, onde a gente vai visualizar na tela do computador. O que está entre parênteses é o parâmetro a ser impresso. Mas quando eu coloco dentro dos parênteses um texto entre aspas, ele muda de cor, fica azul, e o Arduino interpreta ele apenas como um texto. Então qualquer equação ou função adicionada aqui dentro não vai ter valor para programação. Na linha de baixo eu usei um comando similar, que é o serial.println. E entre parênteses eu coloquei o parâmetro vpot, que é a variável que guarda o valor na leitura analógica do potenciômetro. Afinal, eu quero saber qual é o tempo para acender e apagar o LED. Nessa linha, eu utilizei o println para indicar que o Arduino deve dar um Enter logo após imprimir essa informação. Ele só interpreta que os comandos devem estar um abaixo do outro se você utilizar a função ln. Vamos enviar esse programa e abrir o monitor serial. Ele está aqui no canto direito superior. Você clica nele e temos aqui um texto sendo impresso. Ele escreve valor do potenciômetro igual e logo após um número, no caso 290. Se eu movimentar o potenciômetro, observamos que o LED pisca mais rápido. E no monitor serial temos valor do potenciômetro igual a 165. Ou seja, o intervalo entre apagado e aceso é 165 milissegundos. Se eu girar para o outro lado, eu observo esses valores aumentando. No caso agora, ele chegou no máximo, está em 1023 milissegundos. Então vamos analisar um terceiro exemplo. Esse também é muito similar ao anterior. Mas agora eu quero que o Arduino seja capaz de interpretar esse valor não apenas entre 0 e 1023, porque dependendo da lógica de programação, eu gostaria que esse valor estivesse entre 0 e 255, se fosse para usar em um sinal PWM, ou entre 0 e 100 para calcular uma porcentagem. Enfim, eu quero transformar em outra escala de valor. Para isso, eu adicionei uma variável também do tipo inteira, chamada NV. Esse NV é para abreviar o novo valor. E eu igualei ela a 0. No void setup não tive alteração. E no void loop, o começo está igual, até a quinta linha. A novidade está aqui. Eu coloquei NV, que é a minha variável, sendo igual à função map. A função map, ela cria uma relação entre duas escalas. E o primeiro parâmetro que eu tenho que informar para ela é qual variável ela vai ler e vai interpretar os valores. No caso, eu quero que ela faça a leitura do vpot, que faz a leitura do valor do potenciômetro. Logo após, coloco uma vírgula. E então, o parâmetro seguinte é o valor mínimo desta variável. A variável vpot, ela começa em 0, vírgula, e o valor máximo. O valor máximo de vpot é 1023. Vírgula novamente, e agora eu vou colocar o valor mínimo e máximo da nova escala que eu quero trabalhar. Eu quero que o Arduino seja capaz de informar uma porcentagem em relação ao quanto eu estou movimentando o potenciômetro. Então o valor mínimo vai ser 0, vírgula, o valor máximo, já que é uma porcentagem, é 100%. Então a minha variável NV, ela guarda o valor da função map. A função map faz a leitura da variável vpot, que tem valor mínimo 0 e valor máximo 1023, e transforma isso proporcionalmente ao valor mínimo 0 e o máximo, que é 100. Na linha de baixo eu tenho novamente serial.print com o mesmo texto, que é o valor do potenciômetro, igual num espaço, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Na linha seguinte, serial print. Observe que eu não coloquei serial print ln,
porque eu ainda não quero indicar que é para ele ir para a linha de baixo. Eu quero que ele coloque vários valores na mesma linha e no final dessas indicações eu marco o LN para que ele continue na linha de baixo. Então eu tenho o serial print do VPOT, que é o valor do potenciômetro, indo de 0 até 1023. Logo em seguida eu tenho o serial.print de um texto. Esse texto obviamente está entre aspas, mas antes dele eu coloquei 3 vezes um espaço em branco, para que esse texto não fique colado no texto impresso pelo serial print da linha anterior. Então eu tenho espaço, 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 novo valor é igual e mais um espaço. Fecha as aspas, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Na linha seguinte, serial.print e agora sim o LN, indicando que o Arduino deve dar um Enter logo após imprimir a variável NV, que é o novo valor. Vamos clicar em carregar, abrir o monitor serial e observar os resultados. Agora eu tenho dois parâmetros sendo impressos no monitor serial, o valor do potenciômetro e o novo valor, que é uma escala de porcentagem. Se eu movimentar o potenciômetro, observamos que o LED começa a piscar mais rápido. O valor do potenciômetro no monitor serial diminuiu para 273 e o novo valor está em 27, ou seja, temos 27% do valor máximo. Se eu colocar em uma posição intermediária, vamos obter valores intermediários. Então é isso aí. Se você gostou ou se esse conteúdo foi útil para você, dê um like. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.